Paz, Senhor Jesus, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Neste momento que você irá iniciar o teu estudo, eu sou o pastor Rodrigo Costa, da ADPA, Assembleia de Deus Ministério Parque das Américas, sede regional aqui de Olímpia. Estamos dando continuidade à nossa sessão de estudos com o nome A Porta da Graça, e o tema principal é ser discípulos. Estamos aprendendo a ser discípulos. Começamos aprendendo acerca de uma vida devocional, de termos uma vida devocional, de encontro marcado com Deus, e estamos aprendendo a respeito da obediência a Deus. Venha conosco, porque o nosso tema para esta aula é a submissão à liderança. Vem, você vai aprender muito e Deus certamente vai te abençoar. É isso aí, o nosso assunto a tratar hoje é a submissão à liderança. E para que nós possamos entender isso, é necessário que nós, como discípulos, venhamos se atentar que existe uma hierarquia dentro da igreja. É necessário nós entendermos que essa hierarquia ela existe para nos organizar, para que nós possamos assim também usufruir de maior comprometimento, maiores informações, diminuirmos os erros, de forma que cada membro dessa hierarquia ele possa contribuir para o crescimento total de uma igreja bem estruturada. Muitos de nós temos uma visão errada do que é hierarquia. Muitas das vezes nós entendemos que a hierarquia é dever favor a uma pessoa centralizadora, é servir alguém que está acima do bem e do mal e que age de uma maneira egocêntrica, quando isso não é a verdadeira hierarquia. Na verdade, isso é um autoritarismo e nós não devemos ir por este caminho. A verdade é que em toda organização nós precisamos de uma liderança que consiga se comunicar, influenciar, ensinando de uma forma clara, com boa compreensão, sempre aconselhando e sendo paciente, amoroso e verdadeiro em tudo. E esse também é aquele que tem o maior desafio, aquele que tem a maior responsabilidade. Pois Jesus nos conta uma parábola do mordomo fiel, você deve se lembrar. E a quem ela pode nos comparar, ou comparar uma liderança a um pastor, né? Porque o mordomo fiel está cuidando do bem de seu senhor, ou dos bens do seu senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer, Lucas 12, versículo número 48, na sua parte B, vai dizer: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito confiado, muito mais será pedido. É notório que a cobrança de uma liderança ela é muito maior do que a um liderado, porque a liderança ela vai ou há de ser cobrada diretamente por Deus. É isso que traz a responsabilidade para dentro desse cargo de liderança. Mas não só essa característica um líder deve ter. Uma segunda característica e muito importante para sermos líderes saudáveis perante a pessoas que aprendem conosco, também é a humildade. João capítulo de número 13, o versículo de número 5, eu vou abrir aqui. João 13, 5 vai dizer assim: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Este versículo vai tratar acerca de Jesus lavando os pés do seu próprio discípulo, ou dos seus próprios discípulos. E no versículo de número 6, a palavra do Senhor vai continuar dizendo: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Pedro ele fica espantado, isso causa estranheza por uma ação de tamanha humildade, por Jesus, que era um homem de tão grandes atos naqueles momentos, que havia ensinado grandes revelações, que havia mostrado uma verdade ao povo, que havia curado pessoas, mas naquele momento ele se mostrava um líder de grande humildade. E é isso que nós entendemos, que é necessário que o líder tenha uma grande responsabilidade,
e saiba dessa responsabilidade diante de Deus. E também que este líder tenha uma grande humildade, capaz de entender e compreender também os seus liderados. E o liderado, por sua vez, a liderada, tem como primeira função ser discípulo de Cristo, fiel às palavras do Senhor. Porque o Senhor nos ensinou por intermédio da carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 13, o seu versículo de número 17, obedeçam aos seus líderes, se submetam às autoridades deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Entendemos aí que a partir do momento que o liderado se coloca debaixo dessa submissão ao seu líder, automaticamente ele já está sendo abençoado. Porque se houver algum erro, agora o seu próprio líder é quem há de arcar com o suposto erro. Porque tem maior instrução, maior responsabilidade, maior experiência. Condições estas também que podem diminuir a margem de erros. Logo, ser submisso não é uma tarefa ruim, muito pelo contrário. Nós nem precisamos, como nos diz a carta aos Hebreus, fazer isso com peso ou gemendo, como usa aí em outras versões bíblicas. Não precisamos ter dores para fazer isso, muito pelo contrário, isso é uma grande oportunidade de receber um auxílio espiritual e também ter um auxílio material, ter um auxílio psicológico, sentimental. Um grande problema nos nossos tempos, nos nossos dias, é a questão de muitas das vezes nós termos tido experiências horrorosas durante algum tempo, um passado, na nossa caminhada cristã, com pessoas que não foram leais ao seu ministério de líderes, expondo liderados, e isso às vezes causou traumas. E eu tenho percebido nos nossos tempos que tem pessoas que têm dificuldade de serem pastoreados, de colocar sob submissão, e às vezes não é nem falta de obediência, às vezes não é só a questão da desobediência, mas a falta de confiança. Mas é necessário que nós estejamos sempre com boa vontade e sejamos sempre cheios do Espírito Santo, para que nós não deixemos que esses traumas venham nos conduzir. Muito pelo contrário, sempre orando, sempre buscando entender mais e nos entregando a cada vez que a medida do tempo é passada e as ações são provadas pelo próprio Espírito Santo, nós devemos entregar a nossa confiança, para que assim nós possamos também usufruir das bênçãos que é ser liderados. Porque o que nós entendemos hoje de liderança é muito falível ao que realmente a Bíblia nos explica. Uma grande verdade é que a submissão, ela é necessária. E mais do que isso, ela é agradável a Deus. Isso prova que nós estamos sempre confiando em Deus e confiando no plano instituído por Deus. Romanos capítulo de número 13, o versículo 1, nós vamos abrir aqui, que está escrito assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem, foram por ele estabelecidas. Nós entendemos aqui que nós precisamos ser liderados, que todos nós precisamos de auxílio. Não existe ninguém que possa, ao menos, não aprender com alguém. Nós partimos aqui do princípio que, como líderes, devemos ser responsáveis. Como líderes, devemos ser humildes. Como liderados, devemos confiar no plano divino, confiar naquela pessoa que está e que Deus colocou sobre as nossas vidas, para que assim possamos desfrutar dessa bênção espiritual que a palavra nos ensina, que é estar em submissão aos nossos líderes e às autoridades. Eu gostaria de fazer um minuto de oração aqui, por você que se encontra traumatizado, talvez por um momento na sua vida, cujo líderes espirituais, autoridades eclesiásticas agiram mal ou te magoaram de alguma maneira, mas eu gostaria neste momento de orar pela sua vida,
porque Deus ele pode curar a sua alma, o seu coração, o seu sentimento, arrancando palavras que te magoaram, ou ações que te magoaram, que tiveram ou que te fizeram perder a confiança em alguém. Neste momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e conseguisse crer que Deus é fiel à sua palavra e nos abençoa através da submissão. Oremos a Deus. Soberano Deus e meu eterno Pai, Pai de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, neste momento glorioso eu quero abençoar esta pessoa que está aí, escutando e estudando juntamente conosco. Senhor, eu gostaria de pedir ao Pai que o Senhor possa curar feridas na alma, que o Senhor possa curar feridas na mente, que o Senhor possa visitar, ó Pai, o mais profundo do sentimento e o entendimento, para que o Senhor possa limpar, ó Pai, todas as dificuldades, todos os traumas, Senhor. Que o Senhor possa derrubar, ó Senhor, todas as setas do diabo que tem tentado, ó Pai, contra a vida desta pessoa, para tentar enfraquecer, para tentar, ó Pai, desacreditar da igreja, de perder a confiança, Senhor, que existe, ó Pai, pessoas que estão preocupadas, ó Pai, com a vida espiritual, em ensinar o verdadeiro evangelho, em espalhar a gloriosa semente. Neste momento, Pai, vai de encontro e vai curando, vai tocando, Pai, lugares aonde ninguém mais pode tocar, mas a Tua palavra o pode, Pai. Assim, Senhor, nós queremos te pedir e já te agradecer, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Este aqui foi a nossa aula, submissão às lideranças e submissão à autoridade. Continue conosco estudando, aprendendo. Continue aí compartilhando, curtindo, apresentando as nossas lições para alguém. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar enquanto você dissemina a gloriosa semente, a semente do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, um grande abraço, eu fico por aqui, eu sou o pastor Rodrigo Costa, um grande abraço, um beijo no seu coração, que Deus abençoe, ótima semana em nome de Jesus.